Olá, seja muito bem-vindo ao AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre a agropecuária, sobre a agricultura. E nessa semana a gente já falou de muitos os assuntos. Trouxemos de ex-ministro a um especialista em finanças, falamos sobre a situação das chuvas. E para fechar essa semana com chave de ouro maciço, vamos falar com um especialista muito especial, com uma história grandiosa à frente da FAENG. O AgroB está no ar. E aqui comigo está ele, Roberto Simões, que atualmente está no Conselho do SEBRAE, mas presidiu a FAENG por 16 anos, além de outras pastas e outros sindicatos importantes. Doutor Roberto, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade aqui do canal Viver Brasil. É muito legal a gente poder fechar essa semana, como eu abri aqui, porque a gente falou, né, nessa primeira semana do AgroB, já desse cenário da chuva, trouxemos aí também um panorama do que a gente pode esperar para 2022, mas eu quero começar com o senhor fazendo uma pergunta de um balanço de 2021. O que a gente pode aprender, principalmente com 2020 e 2021, que foram os períodos mais pandêmicos, né? O que a gente pode aprender com esses anos para levar para 2022 e crescer mesmo? Olha, sempre as crises trazem também alguma experiência, né? Isso já é fato comprovado. Na bonança, muito pouca coisa se renova, porque o time que está ganhando não se mexe, não é mesmo? Então, quando você tem problema, é lógico que é ruim, sente-se, né? As questões afetam a produção, afetam a economia de um modo geral, mas, por outro lado, também traz alguns caminhos que você nunca pensou. Foi o caso da pandemia. Nós tivemos problemas, né, como todos os setores, embora tenha sido o agro talvez o que menos sofresse. Mas, contudo, principalmente no início, os produtos perecíveis, né, tipo leite, hortaliças, coisas dessa natureza, foram muito prejudicados. E depois também o problema, né, de barragem, de estradas, fechamento, etc. Também, de certa forma, indiretamente, houve uma queda de consumo, por queda de renda da população. Isso tudo, de uma maneira indireta, afeta também. Mas resistimos. Esse é um setor que a gente fala que tem uma resiliência imensa. Ele sofre efeitos climáticos, né? Chuva, sol, isso, aquilo, outro, efeitos econômicos, sazonalidade, produtos, etc. Mas ele reage, né? Porque mercado nós temos garantido. A humanidade não pode ficar sem alimentos. Num mundo que está previsto chegar a 10 bilhões de habitantes, quer dizer, comida vai ser sempre uma prioridade. Temos mercado, mas sofremos um pouco, recuperamos, né? E agora esperava-se uma grande arrancada em 2022, porque já a pandemia parece-nos, né, embora com esse recrudescimento, mas acho que isso terá um final ainda nesse ano, né? Se Deus ajudar, ainda no primeiro semestre. Então, a gente poderia dar mais contribuição, que tem sido muito forte para a economia, a partir do agro. Mas aí vieram essas chuvas aí extremamente fortes em algumas regiões, né? Exato. Prejudica também. Tivemos fazendas, paióis, estoques. Prejudica do pequeno ao grande. Exatamente. Né? Não tem jeito. Logicamente, os menos fortes economicamente sempre sofrem mais, mas todo mundo perdeu. Mas acho que agora é hora de a gente avaliar como está sendo feito pelo governo do Estado, através das suas secretarias, Ematerra, avaliar as regiões mais atingidas, o volume de perdas e ver
o que podemos fazer para ajudar a recuperar essas pessoas. Mas, do outro lado, os produtos maiores, de menos problema de sazonalidade ou de perecibilidade, continuam indo bem. A safra, na grande maioria, ela ainda está acontecendo, ela vai bem, exatamente porque foi favorecida também por chuvas adequadas. Né? A pecuária também continua produzindo. Então, eu acho que poderemos ter alguma redução, sim, mas também não será tão vultuosa, eu espero assim. Agora, nesse momento que a gente falou um pouquinho, falar de passado para pensar o futuro é interessante, porque nesses 16 anos aí de FAENG, o senhor sempre aliou essa questão da tradição com inovação, sempre foi uma busca. A gente pode esperar a continuidade desse trabalho, né, bem pautado nos últimos 16 anos. A gente contava aqui, né, foram 5 governadores, né, enfrentou e lidou com governadores dos mais diversos partidos, das mais diversas ideologias, mas com esse trabalho voltado tanto para o tradicional e também para a inovação. É uma tendência agora, é um freio que não é um freio de mão que não tem como puxar? Não, eu acho que a dinâmica é muito grande. Né? E eu acabei falando que a gente aprende com as crises e não concluí na conversa anterior. Mas eu digo que nós aprendemos com a pandemia, por exemplo, é a comunicação, né, mais fácil de ser feita virtualmente, as reuniões. Isso são coisas que nós não abandonaremos mais. Por exemplo, chegou para ficar. A Semana Internacional do Café, fazemos um evento monumental, hoje é considerado um dos 4 grandes eventos de café do mundo. Fazíamos presencialmente. O ano que não pudemos fazer, e agora nós fizemos virtual, e agora fizemos misto, aumentou, decuplicou a presença de participantes com negócios, quer dizer, aprendemos alguma coisa. Nós não vamos abandonar mais o aspecto virtual. Agora, foi um aprendizado. No primeiro momento deu aquela assim, deu um frio na barriga. Exatamente. Né? A tecnologia todo mundo faz isso. Né? Desanimado, mas a tecnologia é muito forte. Então, hoje, as mudanças que a gente está prevendo para o nosso setor, eu acho que nós podemos dar um segundo salto na agricultura que possivelmente possa ser maior do que esse primeiro que nós demos, que foi gigantesco. Vocês tiveram aqui, Paulinelli, pessoas desse nível foram responsáveis também para ajudar isso tudo. Nós saímos de importador a grandes exportadores de produtos agrícolas. Agora vem um novo salto, que vem exatamente com a digitalização, com o uso de alto volumes de dados, os big data chamados, com inteligência artificial, né? E essa série toda de biotecnologia, uso de bioinsumos, quer dizer, são ferramentas de tecnologia que causam mudanças enormes na tecnologia, na produtividade, sem que você necessite de grandes usos de novas terras, desmatamento, enfim, coisas dessa natureza. Então, nós vamos ter uma agricultura altamente tecnificada, moderna e sustentável, que é tudo o que precisamos nesse momento. Não é? E o que se cobra do Brasil hoje com relação à sustentabilidade e que, de certa forma, é uma pressão que ajuda, né? Quando você tem uma pressão assim, pela sustentabilidade, mas ela também chateia os produtores. Como é que o senhor vê isso? O problema é que a gente, na verdade, tem muito mais sustentabilidade do que a maioria, se não a maioria dos que nos criticam. Né? Você recebe as críticas por alguém que desmatou tudo que tinha, que não tem. Nós temos ainda 60 e tantos, 63% de conserva natural, de matas naturais, né, de conservação. Então, é um país que tem um código florestal dos mais acurados do mundo. E nós estamos seguindo isso. Então, é lógico que tem algum problema num lugar ou outro, mas, de um modo geral, é um país que está na linha da sustentabilidade, dos novos parâmetros, né? Agora, o que há é muito má informação, as pessoas não conhecem e começam a dar palpite, e também uma vontade de alguns setores. O que eles trazem para a pauta
ambiental, na verdade, é um temor que tem de um Brasil que chega a produzir 3 safras num ano determinado, dependendo da região em que estamos. O hemisfério norte, com todo o seu poderio, ele passa 6 meses debaixo do gelo. Então, nós somos imbatíveis. Conseguimos plantar o ano inteiro. Nós somos imbatíveis em determinados produtos. Então, eles têm um temor e aí começam a julgar coisas para complicar um pouco a nossa vida. É lógico, isso faz parte do jogo. Cabe a nós agora sermos cada vez mais eficientes para provarmos com os dados, com a tecnologia existente, que nós somos sustentáveis. Interessante. E é possível, definitivamente, né, termos a agropecuário, o agronegócio com o meio ambiente. Dá para casar esses 2 pontos? Não tem problema, não tem segredo, né? Com certeza. A tecnologia moderna propicia isso. Você tem amplas condições de trabalhar hoje dentro desse aspecto de sustentabilidade e respeito à natureza. Agora, você tem alguns pré-requisitos que aí muitas vezes não contribuem para que a gente avance na medida do possível. Por exemplo, a cobertura que nós precisamos de internet no interior, de telefonia, a infraestrutura de um modo geral, agora então, prejudicada extremamente em Minas Gerais. Exatamente. Né, que é esse estado mediterrâneo central. Você não vai do sul para o norte e vice-versa, nem do leste para o oeste, sem passar em Minas Gerais. Então, temos problemas enormes aqui para ser resolvidos. Mas isso são pré-requisitos. Resolvendo essas questões, eu acho que nós seguiremos uma história de contribuir muito fortemente para a alimentação dos brasileiros, que é um grande mercado. Veja que 80% dos nossos produtos são consumidos aqui dentro. Nós exportamos de 20% a 25%. Mas continuaremos abastecendo também o mundo, hoje, mais de 1 bilhão de pessoas, né, usam produtos brasileiros. Eu acho que temos plenas condições de fazer isso dentro de um projeto de sustentabilidade. Roberto Simões, a gente vai para o intervalo, mas na volta, vou deixar esse gostinho para você que está acompanhando aí em casa. A gente vai falar um pouquinho dos produtos que são a força do agro mineiro. Perfeito. A gente falou bastante disso aqui ao longo da semana de perspectiva, vamos falar desses produtos. E também quero falar um pouquinho dessa questão dos preços dos alimentos. Será que tem a ver com o preço mesmo ou com a renda do brasileiro? A gente vai conversar sobre isso já aqui no AgroB, o nosso jeito diferente de falar de agronegócio, de agropecuária.